Fala, galera! Por que todo mundo veste roupas verdes no dia de São Patrício? Como os proprietários dos saloons do Velho Oeste fechavam seus estabelecimentos à noite? Por que os jornais eram passados a ferro na velha Inglaterra? Hoje vamos falar sobre as tradições e invenções mais interessantes do passado. E você ficará surpreso ao ver que muitas delas ainda fazem parte de nossas vidas. Vamos lá! Você já percebeu que se um personagem cinematográfico por acaso tem um gnomo de jardim perto de sua casa, isso quase sempre não é bom? Pois é, essas criaturas têm uma aparência assustadora. Elas parecem pertencer a um filme de terror. Mas acredite, elas são muito melhores do que seus antecessores. Há apenas alguns séculos, os europeus ricos não colocavam estátuas inofensivas de gnomos no jardim, mas contratavam eremitas vivos. Eles eram acomodados em alguma cabana isolada nos arredores e mantidos como um souvenir vivo. Na maioria das vezes, eles até eram proibidos de falar, e apenas anfitriões especialmente gentis permitiam que os gnomos vivos, às vezes, entretivessem os convidados. Ei, você já se perguntou por que o Papai Noel entra nas casas pela chaminé? Um mágico tão sábio, com tantas habilidades, não pode abrir a porta e entrar com todas as pessoas normais? Aí é que está, ele não é uma pessoa normal. O Papai Noel é uma criatura tão mágica quanto as fadas ou as bruxas. E elas, segundo o folclore, sempre entravam nas casas das pessoas pela chaminé. É por isso que a mesma crença foi associada ao bom velhinho. Como é uma típica lanchonete americana? Bem, fora as imagens clássicas de garçonetes pin-up, esses cafés muitas vezes pareciam um vagão de trem. Mas por que será? É tudo muito simples. No século XX, os restaurantes de fast food muitas vezes eram feitos de vagões. Era como um food truck, à moda antiga. Bonito e móvel. Sim, muitas lanchonetes podiam partir para outra cidade pelos trilhos a qualquer momento. Ou seja, elas podiam alimentar o maior número possível de trabalhadores americanos famintos. Com o tempo, a ideia do transporte constante foi abandonada, pois havia muitas lanchonetes por todo o país, mas o design icônico permaneceu. O que não pode faltar em qualquer Halloween em países de língua inglesa? Isso mesmo, a brincadeira gostosuras ou travessuras. Mas você já se perguntou de onde veio essa tradição? E o que significa a palavra travessura aqui? Acontece que alguns séculos atrás, o Halloween era uma festividade muito mais pesada. Naquela época, a tradição de distribuir doces para crianças ainda não existia, mas havia uma tradição silenciosa de vandalismo e brincadeiras duras. Os adolescentes nesse dia se permitiam literalmente tudo, umas pegadinhas que os youtubers de hoje em dia nem sonham. Foi só no final do século passado, após vários acidentes e graças aos esforços da polícia, que conseguiram deixar este feriado seguro para todos. Se você já viu uma fotografia de um cemitério britânico, deve ter notado uma coisa estranha. Estas gaiolas colocadas em algumas das sepulturas não são as teorias mais agradáveis que vêm à mente de primeira, né? Será que elas foram colocadas para que o falecido não saia? Credo! A verdade, como sempre, é metade disso. Óbvio que os zumbis não têm nada a ver com essa história. O que acontece é que nos séculos 18 e 19, os biomateriais eram escassos nas faculdades de medicina na Grã-Bretanha. Portanto, vândalos destruíam as sepulturas, retiravam os corpos e os vendiam para aqueles que estudavam ciências. Não é nada surpreendente que famílias especialmente ricas quisessem proteger os locais de descanso de seus parentes de tal vandalismo. Você já jogou Scrabble? Este é um jogo no qual você deve formar palavras a partir de peças individuais com letras. Cada uma dessas letras tem um valor, e quando uma palavra é formada, esses números são adicionados e dados para o jogador. Mas em que se baseia esse valor das letras? O autor do Scrabble, Alfred Butts, passou muitos anos estudando o editorial do New York Times, diariamente, para determinar as letras mais populares e as menos populares. Isso foi na década de 30, e permanece igual até hoje, embora a linguagem da mídia durante esse tempo certamente tenha se tornado completamente diferente. Que cor você associa ao dia de São Patrício? É claro que é o verde, mas há um detalhe. Em todas as tradições bíblicas, este santo se veste de azul. Então o que fez as pessoas mudarem sua imagem? Aconteceu no século XVIII, durante o período das revoluções democráticas. Os irlandeses também foram infectados com ideias de liberdade e independência. E, para isso, era preciso escolher uma flâmula que causasse impacto. O azul não era uma escolha tão original. Afinal, ele está presente na bandeira dos franceses, britânicos e americanos. Mas o verde era justamente o que faltava para uma identidade nacional única. Foi assim que ele passou a ser associado aos irlandeses e agora é simplesmente impossível imaginar o dia de São Patrício e qualquer outra festa local sem os mantos verdes. Os habitantes da antiga Babilônia previam o tempo pelo formato das nuvens, mas nós apenas checamos a previsão pelo celular. Bem, às vezes, observamos como uma marmota se comporta no dia 2 de fevereiro. Ladies and gentlemen, Punxsutawney Phil!
Aliás, de onde veio essa estranha tradição? Suas raízes remontam à história da Roma Antiga. Lá, o início da primavera era previsto quase da mesma maneira, mas em vez de uma marmota, usavam um ouriço. Já na Alemanha medieval, o texugo é que era o responsável por isso. Foram os alemães que trouxeram essa tradição para os Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos não havia nem texugos nem ouriços. Foi assim que as marmotas receberam o título de meteorologistas-chefes, o qual carregam até hoje. Sério, esse senhor realmente vai passar o jornal a ferro? What? Se você fizesse essa pergunta em algum lugar da Inglaterra, em uma recepção aristocrática, eles olhariam torto pra você. Simplesmente porque há alguns séculos, os mordomos faziam isso em todas as famílias ricas que se respeitavam. E a razão não estava nas dobras do papel, é que a tinta costumava levar muito tempo para secar, e os nobres podiam se sujar no café da manhã. Se é difícil imaginar o Halloween sem crianças e doces, então sem as lanternas de abóbora é simplesmente impossível, mas ela nem sempre foi parte dessas festas. Por exemplo, até o século XIX, os habitantes da Irlanda, onde essa tradição se originou, preferiam esculpir lanternas em nabos, e elas ficavam muito mais assustadoras do que as de hoje em dia. No entanto, este era o plano. Essas lâmpadas eram colocadas perto das casas para afastar os espíritos malignos. E quando a tradição chegou aos Estados Unidos, o nabo foi substituído pela abóbora, simplesmente porque ela era mais barata. Os fashionistas contemporâneos acreditam que usar uma camisa polo com gola levantada é brega, mas seus criadores não pensavam assim. Na verdade, eles criaram essa vestimenta exatamente para esse propósito. Você sabia que a camisa polo foi inventada para os jogadores de golfe? Nesse caso, o colarinho levantado era necessário para proteger o pescoço dos raios escaldantes do sol. Se não fosse por Thomas Edison, poderíamos estar vivendo em um mundo completamente diferente hoje em dia. Um mundo em que, por exemplo, não existem tatuagens. O quê? Isso mesmo! O grande cientista inventou não só uma lâmpada e um gramofone, como também quase inventou uma caneta elétrica para copiar documentos. Foi justamente ela que, em 20 anos depois, se tornou o protótipo de Samuel O'Reilly, que levou a história até o fim e apresentou a todos a primeira máquina de tatuagem do mundo. À primeira vista, esse buraco na parede parece uma caixa de correio normal. Mas não, na verdade isto é chamada porta de leite, que há 100 anos podia ser vista em quase qualquer casa americana. Todas as manhãs, os agricultores entregavam produtos frescos pelo bairro, como leite, ovos e pão, e os deixavam neste buraco. Sem o quê? Que seria impossível imaginar um verdadeiro saloon no Velho Oeste. Sem as portas com formato de asa de morcego, é claro. Elas eram práticas e convenientes porque ajudavam a ventilar o ambiente da fumaça do cigarro e também não precisavam ser abertas quando a pessoa tinha coisas em suas mãos. Mas, se você pensar bem, uma coisa não fica clara. Como os donos dos bares trancavam seus estabelecimentos à noite? A resposta é ridiculamente simples. Na maioria dos estabelecimentos, além das portas vai e vem, também havia portas comuns. Você já percebeu que em exposições, os carros ficam em palcos especiais que giram lentamente os automóveis como discos de vinil? Esses aparelhos muitas vezes podem ser encontrados hoje em dia nas garagens de pessoas ricas. Sua finalidade é simples e muito prática, facilitar o processo de estacionamento. Mas eles apareceram ainda no século XIX, antes da invenção do primeiro automóvel. Eles eram usados para fins semelhantes, girar locomotivas. Se você morasse nos Estados Unidos há alguns séculos e visitasse um corpo de bombeiros, teria notado uma coisa estranha. Naquela época, todos os homens que trabalhavam aqui tinham bigodes grossos. Uma moda ou uma coincidência? Nem um, nem outro. Acontece que naquela época, os socorristas nem tinham máscaras de gás ainda, e os pelos faciais, se umedecidos antes de sair para o trabalho, funcionavam minimamente como um tipo de filtro contra gases tóxicos. Alguns bombeiros ainda seguem essa tradição. Os pubs britânicos são considerados alguns dos melhores do mundo. E eles têm uma característica interessante: sinalizações ilustradas. Existem cerca de 50 mil delas em todo o país. Mas por que elas são ilustradas? O que acontece é que os estabelecimentos de bebidas começaram a aparecer no país no século XII. E naquela época, muitos clientes em potencial simplesmente não sabiam ler. Portanto, eles tinham que sinalizar com imagens que, lá dentro, dava para tomar uma. Ainda bem que a situação de alfabetização melhorou 100 vezes desde então, mas a tradição se manteve. Você já percebeu como os advogados quase sempre usam perucas nos tribunais ingleses? Acontece que essa é uma tradição que foi preservada desde o século XVII. Inicialmente, ela foi introduzida para que juízes e advogados pudessem manter pelo menos o anonimato parcial. Vai saber o que as partes de um processo e seus parentes têm na cabeça. Hoje em dia, não há mais essa necessidade, e usar perucas não é legalmente obrigatório, mas o costume ainda é preservado em respeito ao passado. Olha só esses pneus. Dá para acreditar que eles não foram feitos no século XXI? E tem mais. A empresa americana Goodyear os apresentou lá nos longínquos anos 60. Para fazê-los, os químicos da empresa criaram uma mistura especial de borracha de aparência translúcida. E para potencializar o efeito que causavam, os pneus também foram iluminados e tintas foram adicionadas à borracha. Uma ideia bacana, né? Não é nada surpreendente que eles foram muito procurados. Mas, infelizmente, os pneus nunca foram vendidos em massa. Na estrada, eles se comportavam de maneira muito menos estável do que nos estandes de exposição.
O que é isso? Uma escultura contemporânea? Um monumento a tijolo? Acredite ou não, essas imagens mostram um alto-falante que pode ser encontrado em Taiwan. Sua altura é de quase 3 andares e há quase 50 alto-falantes em seu interior. Antes, eles eram usados para tocar música e transmitir slogans patrióticos para a população local.